Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, quero especialmente saudar os nossos padres que estão aqui, da nossa diocese e de outros lugares que estão celebrando conosco este centenário do martírio dos beatos Manuel e Adílio. Saudar os nossos seminaristas que estão aqui. Saudar aos arautos do Evangelho que conosco enobrecem e solenizam esta cerimônia tão importante para a vida da nossa Igreja Diocesana. Saudar também aos religiosos consagrados que aqui estão e a todo o povo santo de Deus que veio de diversos lugares da nossa diocese num dia de trabalho, num dia onde somente aqui em Três Passos e Esperança do Sul, não é? Se decretou o feriado, e também em outro lugar. Tiradentes do Sul, desculpe, não Esperança do Sul, mas Tiradentes do Sul. Então, nós todos agradecemos a Deus por 100 anos depois do testemunho de sangue dos nossos mártires, podermos estar aqui. Celebramos hoje, exatamente neste dia e neste local sagrado, os 100 anos do martírio dos padroeiros da nossa amada diocese de Frederico Westphalen, os beatos Manuel e Adílio. Como sempre, em cada celebração da Sagrada Liturgia, Deus nos falou através dos textos sagrados que nós escutamos na primeira leitura, primeira carta de São Pedro. O apóstolo nos explica a atitude de que nós, como cristãos, devemos ter diante das perseguições, dos sofrimentos, das injustiças e incompreensões do mundo. Para o cristão, estas realidades não são novidade. O mundo não entende o Evangelho, não entende a mensagem do Evangelho, assim como não entendeu a fonte dessa mensagem, que é Cristo, e também não entende aqueles que hoje procuram viver na sua vida esta configuração com nosso Senhor. O apóstolo São Pedro exorta à firmeza. É preciso estar prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Como o Senhor nos ensina o perdão àqueles que nos ofendem e àqueles que nos perseguem, então, frente aos nossos perseguidores, Ele nos exorta a agir com mansidão, respeito e boa consciência. Ou seja, o cristão não é vingativo, o cristão não é odioso, não guarda no seu coração nenhum tipo de rancor, especialmente em relação àqueles que o perseguiram. No Evangelho de São João, capítulo 15, Nosso Senhor reforça esta ideia da razão pela qual o mundo não ama a mensagem do Evangelho. Vós não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo aqui é conhecido, é entendido no sentido negativo. Nós, como cristãos, estamos no mundo e temos que amar o mundo, onde Deus nos colocou. Amar as nossas realidades, amar a nossa família, amar as coisas boas e justas desse mundo. Mas a conotação negativa que São João dá é no sentido de não podemos ser das realidades humanas e sobrenaturais que se opõem a Deus e a Jesus. São João usa as palavras de Jesus, nos prevenindo do ódio que o mundo tem para com os discípulos de Jesus. Assim como perseguiram a Jesus, também nos perseguirão. Perseguirão aqueles que o seguem, aqueles que procuram viver como Jesus. A fidelidade, a fé e a pessoa de Jesus jamais terá como consequências a simpatia do mundo, que tem valores opostos àqueles valores que são os valores do Senhor. Isso, aqui, neste dia, deve nos servir, pessoalmente, também como igreja, como um bom parâmetro para sabermos se nós estamos ou não sendo fiéis à nossa vocação e à nossa fé. Quando tudo vai bem, quando não nos perseguem, quando nos elogiam, quando não nos caluniam e não inventam mentiras contra nós,
Quando todos nos compreendem, isso é um péssimo sinal. É sinal de que talvez nós tenhamos abandonado o espírito puro do Evangelho. Não devemos temer o mundo e não devemos buscar a compreensão e os elogios do mundo. Queridos irmãos, nesta festa, neste dia, neste lugar sagrado, emergem as figuras destas duas testemunhas da fé em Cristo, que uniram as suas vidas na dedicação amorosa ao serviço do Senhor e no derramamento do sangue no martírio. Ali, no lugar onde estão plantadas aquelas duas cruzes. Ali foi o local exato do martírio dos beatos, Padre Manuel Gomes Gonzalez. Este homem nasceu na Galícia, na Espanha, em 1877, foi ordenado sacerdote. Por uma série de razões, escolheu o Brasil como campo missionário, chegando até essas terras do Rio Grande do Sul. O seu trabalho pastoral foi marcado por uma dedicação profunda à comunidade cristã que lhe foi confiada. Nestes terrenos que, em geral, estavam longe da assistência religiosa e social. O Padre Manuel era conhecido por sua simplicidade, sua caridade, o seu zelo apostólico. Atributos que lhe granjearam, de um lado, o respeito e a afeição dos fiéis católicos. Homem de Deus, zeloso com as coisas de Deus, como os nossos padres hoje procuram ser, a exemplo dele. Homem da caridade para com os irmãos. Homem criativo nas iniciativas da autêntica promoção humana, social e espiritual. Era um homem coerente com o Evangelho. E a sua coerência o levou à morte e ao martírio. Adílio Daronchi nasceu em Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, filho de imigrantes italianos. Desde jovem, Adílio demonstrou uma inclinação para a vida religiosa e um profundo espírito de serviço. Talvez se Adílio não tivesse sido martirizado, teria sido um sacerdote que teria atendido aqui a nossa região também, junto com o seu zeloso pároco. Não tenho dúvidas disso. Tornou-se coroinha e, mais tarde, acompanhou o Padre Manuel em suas missões. Adílio é lembrado por sua coragem, sua fidelidade, sua piedade e pela alegria com que servia a igreja e com a qual se relacionava com os seus coetâneos. Em 1924, há 100 anos atrás, num dia como hoje, em um contexto de turbulência política e social no Rio Grande do Sul, Padre Manuel e coroinha Adílio estavam aqui em missão pastoral. Viajaram praticamente pelo território que hoje compreende toda a diocese de Frederico Westphalen, de uma ponta a outra da diocese. Na época, uma área de conflito, envolvendo também a comunidade local. Havia conflitos aqui. Em 21 de maio de 1924, enquanto viajavam para atender às necessidades espirituais de uma comunidade isolada, ambos foram emboscados, exatamente neste local onde hoje estamos, por um grupo armado, e foram brutalmente assassinados. O martírio de Manuel e Adílio, a Igreja assim o declara, foi motivado pelo ódio à fé que eles representavam e anunciavam, pela rejeição à mensagem de reconciliação e de paz que anunciavam e pelo profundo trabalho missionário que realizavam nesta região. Qual é a importância na vida da Igreja do testemunho destes dois personagens? O legado dos beatos Manuel e Adílio é profundamente significativo não só para a Igreja de Frederico Westphalen, mas para todo o Brasil e para todo o mundo. É um legado que certamente atingirá, com o tempo, nós acreditamos nisso, toda a Igreja.
porque nós cremos que eles serão canonizados. Será reconhecida a importância destes nossos irmãos, que já foram beatificados. Agora, não há mais processo de canonização. Muitos perguntam, mas como é que vai o processo da canonização? Não existe processo de canonização para os mártires. Existe a espera de um milagre. Quando este milagre acontecer e for comprovado, eles serão canonizados. Portanto, a canonização não depende nem da diocese, nem do bispo de Frederico Westphalen, de nenhum de nós, no sentido direto, de que se fosse necessário tomar alguma medida para a canonização. Eu sempre digo assim, a canonização depende deles e de nós. Em primeiro lugar, de nós, de pedirmos, impetrarmos a sua intercessão votiva. Temos já alguns testemunhos de alguns milagres, assim, aparentemente milagres. Estamos vendo isso, estudando isso, formando agora uma comissão médica na diocese para que se possa averiguar inicialmente isso. Eu, pessoalmente, estou convencido que o milagre já existe. Nós não sabemos dele, mas ele já existe. Não é possível que estes nossos irmãos não tenham já trabalhado, como se diz lá no céu, na sua intercessão para conseguir uma graça junto de Deus para que possam ser declarados santos. A sua canonização em 2007, por determinação do Papa Bento XVI, trouxe o reconhecimento à santidade e ao valor do seu testemunho. Que lições nós podemos aprender do martírio destes nossos padroeiros? A primeira lição do seu testemunho de fé e de fidelidade a Deus e à Igreja. Manuel e Adílio são exemplos de como a fé pode ser vivida de forma plena e dedicada, mesmo em face de adversidades extremas. Eles nos inspiram a perseverarmos na fé e a seguirmos o chamado de Deus, independentemente das dificuldades que encontramos no dia a dia. Hoje o nosso Estado vive uma situação desoladora, de desespero quase, diria assim, humano. E lá nos locais, em um local chamado Três Coroas, estão 6 missionários da nossa diocese que foram enviados para ir consolar as pessoas que precisam de consolo. Ontem o padre de lá, o pároco de lá, me mandou uma mensagem agradecendo a presença dos missionários que tem à frente o padre Xavier, 2 irmãos e 3 irmãs, agradecendo a presença deles e pedindo se eles poderiam ficar um pouquinho mais ali para atender e consolar aquele povo que tem dificuldades com o alimento, com o acolhimento onde estão, no salão da paróquia, mais de 300 pessoas ali, em situação bastante organizada, mas difícil, naturalmente que é difícil, até porque muitos não têm para onde voltar. Não é que vão voltar para reconstruir a própria casa, não tem mais casa, não tem mais rua, não tem mais bairro, não tem mais nada. Tudo foi levado embora. E, portanto, isso vai perdurar ainda por muito tempo, essa situação. E eles estão ali, em nosso nome, consolando. A exemplo dos nossos beatos, Manuel e Adílio, o padre Manuel e o coroinha Adílio andavam por essa região. Hoje nós chegamos aqui, acho que a maioria por asfalto, não é? A pé também, mas eles andavam no lombo do animal, com um sacrifício imenso, porque não havia estradas, não havia nada daquilo que temos hoje. A segunda lição é o compromisso missionário, porque o trabalho incansável do padre Manuel nas comunidades a ele confiadas, sempre acompanhado do seu fiel coroinha, ressalta a importância da missão, do cuidado pastoral, nas realidades mais distantes de nós, mais necessitadas. Queridos padres, o exemplo deste sacerdote deve nos motivar, como igreja, a continuar esta obra missionária. Na nossa paróquia não podem haver periferias, não pode haver lugares onde o Evangelho não chega, onde a palavra de Cristo não chega, onde os sacramentos da fé não chegam.
Nós precisamos, com o nosso conselho, sentar, pegar o mapa da paróquia, ver onde é que nós estamos longe, onde nós ainda não chegamos, e estabelecer um plano, antes de tudo, de caridade, de amor àquelas pessoas que estão distantes. E depois tomar as medidas para ir ao encontro das suas dificuldades e necessidades. A terceira missão, a missão da solidariedade, da unidade. O martírio dos beatos, Manuel e Adílio, reforça a importância da unidade, da solidariedade na comunidade cristã. Eles morreram juntos, testemunharam a fé a partir da amizade que os unia. Adílio não era funcionário da igreja, não era empregado do padre. Adílio era um coroinha, como tantos dos nossos coroinhas aqui, que nós hoje temos um grupo numeroso aqui, com a graça de Deus. O ano passado íamos fazer um encontro dos coroinhas da diocese, em novembro, perto de novembro, quando deu aquela primeira tempestade, não é? Havia mais de 1000 coroinhas inscritos de toda a diocese. E, portanto, eles morreram juntos. Adílio estava junto com o padre. Não deveria ter ido, não estava bem de saúde, tinha um problema numa perna, no pé, precisava estudar, mas não abandonou o padre, foi junto com o padre. Esses meninos, essas meninas que estão nas nossas igrejas, servindo o altar, são para nós um exemplo. Aos nós mais velhos, que às vezes perdemos um pouco a alegria de estar com Cristo na igreja. Onde eles estão, tem, graças a Deus, não é? Os que cuidam deles entendem o que eu vou falar. Onde eles estão, tem barulho, tem bagunça, tem correria, porque tem vida e porque tem alegria. E porque eles estão lá para nos ajudar com carinho, com amor. Eu acho que os padres entendem isso, tratam bem os seus coroinhas. Fico tão feliz de ver nas paróquias esses grupos que vão se formando, sempre com atenção, com o cuidado pastoral dos padres. Eles são um exemplo para nós mais velhos, os catequistas, os ministros, aqueles que fazem parte dos movimentos. Nós podemos envelhecer na fé. Eles são um desafio para que nós não envelheçamos, mantenhamos essa vibração espiritual e possamos de verdade prestar o nosso serviço a Cristo. E além disso, eles são um celeiro de vocações para o seminário da diocese, para os institutos religiosos. Vejo aqui os franciscanos, os deonianos, os oblatos. Nossa diocese tem essa presença tão bonita, as irmãs de Maria de Schenstatt, as comunidades de vida. E vejo quantos jovens estão nas nossas igrejas. Então, queridos religiosos e consagrados, a nossa diocese tem portas escancaradas para vocês buscarem vocações aqui. Nós não somos ciumentos de vocações, até porque a vocação é um dom de Deus. Não adianta eu querer que entre no seminário diocesano um guri, uma menina que tem a vocação para ser religiosa. A menina não vai entrar naturalmente, mas o menino que tem a vocação para ser religioso e querer prendê-lo no seminário diocesano. E se ele vai para um instituto, para uma ordem como os franciscanos, para os deonianos, que têm história na igreja, a diocese perdeu, a diocese não perdeu nada. A diocese ganhou filhos seus que vão respondendo ao chamado de Deus, naquilo que Deus quer, não no que a gente quer, mas o que Deus quer. E o nosso seminário diocesano também, que acolhe com alegria estes jovens. Muitos deles saíram dos grupos de coroinhas. Unidade e solidariedade significa isso, essa unidade na igreja entre todos, comunidades unidas em família, que têm vida de família. E a quarta e a última lição, não perder nunca a memória. A história dos beatos Manuel e Adílio é mantida viva através das romarias, das peregrinações, das celebrações litúrgicas, as iniciativas pastorais que destacam o seu legado. A nossa igreja diocesana, tivemos durante este ano todo as missões nas paróquias, ainda algumas paróquias irão fazer as missões. O material que é produzido para espalhar a devoção. Lá em Três Coroas, ontem, as crianças que estão abrigadas ali,
receberam o terço, receberam a estampa e o santinho dos beatos Manuel e Adílio. Que alegria! Beijavam aquela imagem, aquela estampa, e os nossos missionários explicando para eles, contando sobre a vida dos beatos, certamente terão devoção aos nossos beatos nesse momento tão difícil da vida deles, não é verdade? Eles são exemplos e intercessores poderosos para a comunidade diocesana, um lembrete constante a cada um de nós para sermos fiéis a Deus, porque este é o caminho da santidade, a fidelidade a Deus e a sua igreja. Em resumo, os beatos Manuel Gomes Gonzalez e Adílio Daronchi são figuras amadas, veneradas, cuja vida e martírio deixaram uma marca indelével na nossa igreja. A Diocese de Frederico Westphalen hoje é o que é por causa da intercessão e do testemunho dos beatos Manuel e Adílio. A sua história continua a inspirar, a fortalecer a nossa fé, promovendo um verdadeiro espírito de serviço, de compromisso comunitário e uma profunda devoção e fidelidade a Cristo e à sua igreja. Com um espírito de fé e de confiança em Deus e na intercessão dos nossos padroeiros, continuaremos, queridos irmãos, a levar adiante o legado da nossa diocese, pedindo a sua canonização, agora como um sinal de seu exemplo, de que o seu exemplo é uma luz para toda a igreja. Por isso, eu quero encerrar esta homilia, neste momento, nesse dia tão importante, para agradecer a Deus, fazer com que cada um de nós pudesse estar aqui, neste dia. Alguns de nós jamais pensou estar aqui, algum momento, em algum dia como esse. Em 2007, no dia 21 de outubro de 2007, eu estava em São Paulo, na minha paróquia, como pároco, no salão paroquial, com um telão colocado na parede, assistindo à missa da beatificação dos beatos Manuel e Adílio. E ali os coroinhas ficaram entusiasmadíssimos com aquela missa, aquela participação do povo. Tinha tanta gente na beatificação. E alguns disseram assim: padre, vamos lá visitar esse lugar? E eu falei para ele: se Deus quiser, o ano que vem nós vamos lá. O ano que vem vim eu para cá. Menos de um ano depois, Nosso Senhor me disse para estar aqui, através da sua igreja e através do Papa Bento XVI. Aqui estou. Cada um de vocês, queridos irmãos, tem a sua história, tem a sua razão para estar aqui. Muitos vieram agradecer, graças recebidas. Muitos vieram pedir, graças necessitadas. Vamos pedir com confiança, vamos agradecer com alegria. Especialmente vamos pedir pelos nossos irmãos que perderam tudo, para que Deus abra o seu coração, como sempre abre, através da nossa caridade e do nosso comprometimento com eles. Encerro dizendo que a cerimônia de hoje, de certa forma, é presidida pelo bispo, que usa um báculo que foi entregue para este momento, é um báculo da diocese, naturalmente, que tem na sua parte de cima, essa parte da madeira, um pedaço da árvore onde eles foram amarrados e fuzilados ali, onde estão as duas cruzes colocadas. Este sinal de que a nossa diocese coloca sob a intercessão dos bem-aventurados Manuel e Adílio a sua vida, o pastoreio do seu bispo, dos seus padres, dos seus diáconos, a vocação dos seus seminaristas, dos religiosos, dos consagrados e todo o povo fiel da Igreja Diocesana de Frederico Westphalen.